Bom, galera, tô esperando aqui um embarque para o Rio e aí comentando um pouco, né, sobre algumas medidas que eu tenho percebido que não estão sendo feitas e não estão sendo tomadas, né? Então vamos lá. Sobre a principal questão, que é a taxa de desocupação extremamente elevada, eu queria fazer apenas uma discussão breve do que significa uma taxa de desocupação de 13%. Significa estoque na economia. Então, quando você tem estoque e ao mesmo tempo você tem capacidade ociosa, que é o desemprego, você tem pessoas que poderiam estar produzindo, ou seja, a capacidade ociosa. Estoque porque você tem ao mesmo tempo um estoque de trabalhadores que poderia estar sendo utilizado, e isso faz com que o Brasil perca alguns bilhões ou centenas de bilhões na sua produção. E deixa eu te explicar essa economia da reforma da Previdência de 1 trilhão e 200 milhões de reais, que representa mais ou menos um PIB ano brasileiro. O que significa isso em termos de políticas anticíclicas, né? Na realidade, essa economia ela representa não uma política anticíclica, mas uma política redistributiva importante, porque a Previdência ela gera inequidade e transferência de renda de quem tem menos para quem tem mais. Porém, não é uma política anticíclica. Ela pode vir a ser uma política importante porque, de fato, ela vai reduzir a necessidade de incrementos de tributos futuros. Porém, deixa eu dar um dado que, de fato, os agentes são racionais, mas deixa eu te dar um dado. Os Estados Unidos, ele tem um déficit hoje da casa de 10, 20, é quase incomensurável o déficit fiscal americano. E anualmente esse déficit vem subindo, né? Então o Obama deixou a nossa economia de 1 trilhão em 10 anos, o Obama deixou um déficit mais ou menos de 2 trilhões. Esse é um déficit importante, né? 2 trilhões. Só que com desemprego de 7, 6%. O Trump pegou a economia americana com esse déficit, fez uma reforma tributária totalmente expansionista de redução de gastos, redução de impostos, e removeu alguns atos importantes. O principal deles foi o ato de regulamentação do sistema financeiro americano e o secundário foi um ato de como que eu vou colocar? De retirada de tributos do sistema trabalhista, né? Então ele desonerou folha, desonerou as empresas, desregulamentalizou o setor financeiro, exatamente aquele setor que todo mundo achava que deveria ser muito regulamentado, dada a crise de 2010. E aí o desemprego americano hoje está em 3%, com uma pé absurda. E mais, só isso aumentou o déficit americano em 3 trilhões, 2,8 trilhões de dólares, em mais ou menos ano ou no passado tempo. Então assim, ele implementou uma reforma totalmente anticíclica, uma economia que já não estava sofrendo desemprego crônico, mas ao mesmo tempo ela apresentava sinais com Obama de que estava ficando superaquecida. E mesmo assim ele conseguiu reduzir desemprego sem gerar uma hiperinflação. É bem complicado esse fenômeno, não é tão simples assim. Você precisa de um aumento de produção muito grande para poder conter a escalada de preços. E ao mesmo tempo ele promoveu um processo de substituição de importações, não substituindo qualquer tipo de importação, mas fazendo uma retaliação importante em relação aos seus principais parceiros econômicos, ou seja, sentou na mesa para discutir o padrão de comércio internacional e sobre a terceirização da produção americana, fazendo que grande parte daquele americano médio que não tem uma escolarização muito alta ficasse de volta reintegrado ao mercado de trabalho. Isso se traduz, quando eu visitei lá os Estados Unidos recentemente, uma força de trabalho que hoje aglomera pessoas com mais de 60 anos, os jovens estão todos empregados, se bem que o jovem americano nunca teve muita dificuldade de ser empregado, dado a baixa regulamentação das leis trabalhistas lá.
mas ao mesmo tempo, se você tem uma tributação muito alta, você precisa ter um nível de produtividade elevado, porque para você receber X, o empregador tem que te pagar um X,5 ou 2, como é o caso do Brasil. Isso faz com que a sua produção tenha que ser o dobro do que você recebe, no mínimo, para o cara te manter empregado. Então, se a gente parar para pensar, há muito espaço para outras políticas serem feitas. Na verdade, se eu fosse categorizar ou catalogar a reforma tributária, a reforma previdenciária, eu iria botar lá no catálogo de reformas não procíclicas e nem anticíclicas, mas reformas que visam corrigir um problema de redistribuição de renda no Brasil, ou seja, uma reforma redistributiva, dado o princípio público da administração de redistribuição, mas não necessariamente uma reforma alocativa, ou seja, que vai alocar mais eficientemente os recursos. Logo, ela não pode ser o carro-chefe de nenhum governo. Ela tem que ser algo complementar, super importante. E vou dar um dado também, né? Quem leu as 66 páginas da reforma sabe que ela reduz a desigualdade, mas a trajetória temporal da desigualdade continua a crescer. Haja vista que só o regime geral de previdência social tem teto. O regime próprio, a RPPS, continua sem teto, e quem impôs o teto foram os dois governos ditos de esquerda, Lula e Dilma. Então vamos pensar, já deixei meu recado que eu acho que a principal função do governo hoje seria uma política de defesa do emprego, e basta olhar para o que o Trump está fazendo. Infelizmente a gente tem no plano econômico senhores que estão lá sentados com baixa experimentação política, ou seja, a articulação política é muito ruim, né, porque não tem experiência, e uma baixa aderência na academia moderna, ou seja, um pessoal que estuda ainda, e o mainstream para eles é o que Friedman escreveu na década de 60, 70, ainda estão vendo aqueles videozinhos do Friedman sobre, eu esqueci qual era o nome da série, mas coloca aí, Friedman, Liberty Fellowship, alguma coisa assim, que ele fazia uma série de videozinhos. Como ele era um youtuber, como se fosse um precursor do youtuber, onde ele fazia várias discussões sobre economic freedom e como que isso poderia levar à prosperidade. Obviamente num cenário em que era muito polarizada a discussão capitalismo versus socialismo. Hoje em dia, sem essa polarização e com a exceção da China e também o avanço da teoria de contratos, teoria dos jogos, se percebe que a liberdade econômica pura, ela em si é uma utopia, e além disso você precisa muito do Estado para atuar como um regulador e gerar eficiência, principalmente de instituições, para garantir estabilidade e a dinâmica da trajetória de crescimento. Então segue o meu recado aí, quem quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade.